Olá, bem-vindo de volta ao canal Área Inventiva. No episódio de hoje, vamos mergulhar no fascinante mundo dos megaprojetos bilionários que, ao invés de revolucionar o futuro, acabaram se tornando verdadeiros desastres inacreditáveis. Com um custo estimado de 500 bilhões de dólares, a Arábia Saudita está construindo uma cidade futurista que tem gerado tanto fascínio quanto questionamentos. Localizada na província de Tabuk, essa iniciativa faz parte do Vision 2030, plano do príncipe e herdeiro Mohammed bin Salman para diversificar a economia e reduzir a dependência do petróleo. No entanto, por trás das promessas grandiosas, os desafios são gigantescos. Chamado de The Line, o projeto propõe abrigar 9 milhões de pessoas em uma estrutura linear de 170 quilômetros de extensão, com edifícios espelhados de 500 metros de altura. A ideia é criar uma cidade altamente compacta e tecnologicamente avançada, gerida por inteligência artificial. Contudo, especialistas têm apontado sérios obstáculos à execução desse conceito. Questões como o impacto ambiental da construção e a viabilidade de tecnologias previstas colocam em dúvida o sucesso do empreendimento. Apesar de prometer operar com energia 100% renovável, a construção deve gerar cerca de 1 bilhão e 800 milhões de toneladas de carbono, contradizendo os princípios de sustentabilidade anunciados. Críticos, como o professor Marshall Brown, destacam os riscos de segurança e manutenção em edifícios tão altos e densamente povoados. O arquiteto Nabil Abdo questiona se as soluções propostas realmente são aplicáveis no mundo real ou se representam mais uma visão utópica. Além disso, o custo astronômico do projeto levanta preocupações financeiras. Em um país com desafios sociais e econômicos internos significativos, o direcionamento de recursos para uma iniciativa tão experimental pode agravar desigualdades e expor a economia saudita a riscos elevados. Será que essa cidade representa o futuro da vida urbana ou é um símbolo de ambições que ignoram a realidade? O projeto deixa mais dúvidas do que certezas sobre sua real capacidade de transformar o presente sem sacrificar o futuro. Uma cidade construída com a promessa de ser um marco em sustentabilidade e inovação, planejada para abrigar até 1 milhão de pessoas. Esse projeto ambicioso, localizado na Malásia, custou o equivalente a 100 bilhões de dólares e inclui tudo o que se pode imaginar. Um campo de golfe luxuoso, um parque aquático impressionante, restaurantes sofisticados e escritórios modernos. Mas hoje, apenas cerca de 9 mil pessoas caminham por suas ruas. O que aconteceu? A ideia original era transformar essa cidade em um modelo de urbanismo sustentável. No entanto, a execução enfrentou desafios imprevistos. A proposta foi pensada principalmente para atrair investidores e moradores da elite chinesa, mas controles rigorosos de moeda na China limitaram a capacidade de gastar no exterior. Com isso, as propriedades, que já eram caras para os padrões locais, tornaram-se inviáveis para muitos compradores. A crise econômica e política na Malásia entre 2020 e 2022, agravada pela pandemia de Covid-19, também prejudicou o progresso. Obras foram atrasadas, investidores se afastaram e a visão de uma cidade vibrante começou a desmoronar. Além disso, há questões ambientais e estruturais. Para construir a cidade, áreas úmidas sensíveis foram devastadas, resultando em afundamento do solo e rachaduras em edifícios novos. Uma contradição gritante para uma cidade que se dizia ecológica. Comparações inevitáveis surgem. Projetos como a ilha de Hashima, no Japão, hoje abandonada, nos fazem refletir sobre os riscos de megaconstruções mal planejadas. Será que essa cidade terá o mesmo destino? O futuro ainda é incerto. Revitalizar a área e atrair moradores é um desafio, mas não impossível. Essa história nos lembra que promessas grandiosas nem sempre resultam em sucesso e trazem lições importantes sobre os impactos ambientais e econômicos de projetos desse porte. Em uma luta épica entre engenharia e natureza, Lagos, na Nigéria, apresenta um dos projetos mais audaciosos da história moderna. A cada ano, o oceano avançava cerca de 30 metros sobre a praia de Bar, engolindo terra, ameaçando vidas e infraestrutura. Diante dessa ameaça, uma decisão ousada foi tomada. Não apenas conter o avanço do mar, mas recuperar esse território perdido e erguer sobre ele uma cidade inteira. Bar Beach tornou-se o símbolo de um problema urgente.
a erosão costeira avançava rapidamente, transformando o litoral em uma zona de risco constante. A devastação atingia não apenas o meio ambiente, mas também comunidades inteiras, que viam suas casas e vidas levadas pelas ondas. Combater a força implacável do oceano parecia impossível, mas as autoridades locais tinham um plano audacioso. O projeto visava mais do que preservar a costa. Planejava-se uma cidade futurista, com 400 mil residências, 3 mil edifícios comerciais e 10 distritos modernos. Para isso, ergueram uma barreira de 8 quilômetros feita de rochas e concreto, tentando conter a força do mar. Era o início de uma nova era para Lagos, e o mundo observava, admirado e receoso. Desde 2003, o progresso foi notável. Torres residenciais já foram concluídas, e as icônicas 5 torres se tornaram o marco do empreendimento. Porém, junto aos avanços, vieram consequências preocupantes. Áreas próximas enfrentaram aumento de erosão, e um desastre em 2012, com ondas violentas, causou mortes e destruição. O futuro do projeto levanta um debate global. Até que ponto é possível desafiar a natureza sem consequências irreversíveis? Lagos é um exemplo de coragem ou um alerta para os limites da ambição humana? O início do ano 2000 marcou não apenas uma virada no calendário, mas também um momento de celebração global. Em diferentes partes do mundo, pessoas se reuniram para dar as boas-vindas ao novo milênio, com fogos de artifício, festas e tradições que refletiam a esperança em um futuro promissor. Para muitos, a chegada desse marco no tempo simbolizava renovação e possibilidades infinitas. No Reino Unido, o marco foi celebrado com a criação da Millennium Dome, uma estrutura grandiosa projetada para representar a virada do milênio. O projeto impressionava com seus simbolismos, 365 metros de diâmetro em alusão aos dias do ano e 12 colunas que simbolizavam os meses. O interior da Dome oferecia atrações culturais e interativas. Uma prensa de moedas permitia aos visitantes criarem lembranças únicas, enquanto um mapa especial e instalações artísticas impressionavam pela criatividade. O espaço era pensado para despertar o interesse do público em temas diversos, celebrando conquistas humanas e visões de futuro. Na noite de 31 de dezembro de 1999, a Rainha Elizabeth II esteve presente em uma cerimônia especial para abrir oficialmente a Dome, marcando simbolicamente o início de uma nova era. Apesar da expectativa de atrair 12 milhões de visitantes, apenas metade desse número passou pelo local, o que gerou uma crise financeira e duras críticas. No entanto, o projeto encontrou um novo propósito. Hoje, rebatizada como O2 Arena, a antiga Dome é um dos maiores complexos de entretenimento e esportes do mundo, um exemplo de reinvenção bem-sucedida. A história dessa inovação ensina a importância de previsões realistas e da capacidade de transformar desafios em oportunidades, inspirando outros projetos a seguirem o mesmo caminho de reestruturação. A usina nuclear de 3 Mile Island, localizada na Pensilvânia, marcou a história da energia nuclear nos Estados Unidos. Originalmente construída para fornecer eletricidade de forma eficiente e segura, ela desempenhou um papel vital no abastecimento energético do estado, até que, em 1979, um incidente mudou tudo. Naquela manhã, uma falha no sistema de resfriamento provocou o derretimento parcial do núcleo do reator. O acidente, que liberou materiais radioativos na atmosfera, expôs aproximadamente 2 milhões de pessoas a níveis baixos de radiação. Apesar disso, estudos da Associação Nuclear Mundial concluíram que não houve mortes ou efeitos adversos imediatos à saúde. Mesmo assim, o evento gerou uma onda de temor e debate sobre o uso da energia nuclear, influenciando regulamentações em todo o país. Após o desastre, a usina passou por uma longa e complexa limpeza, e apenas uma de suas unidades voltou a operar, com capacidade reduzida. Mesmo assim, permaneceu ativa por décadas, até enfrentar uma crise financeira severa. Desde 2015, a operadora da usina, a Exelon, acumulava perdas significativas, anunciando planos para encerrar definitivamente suas atividades. No entanto, quando tudo parecia perdido, um acordo inesperado surgiu. A Microsoft firmou um contrato de 20 anos para comprar energia da usina, garantindo sua operação por mais algum tempo. Essa reviravolta mostrou como grandes empresas de tecnologia estão desempenhando um papel crescente na transformação do setor energético, buscando fontes de energia para sustentar seus crescentes data centers. O
acidente deixou lições duradouras, moldando a percepção pública e regulamentos sobre energia nuclear. Hoje, a história da usina também reflete como o setor energético pode se reinventar diante dos desafios, com soluções surpreendentes que unem tradição e inovação. Desde o início do século XX, as usinas termoelétricas a carvão se tornaram pilares na produção de energia, transformando economias e impulsionando o progresso industrial. Entre as décadas de 1920 e 1960, avanços tecnológicos permitiram um aumento impressionante na eficiência dessas estruturas, consolidando sua relevância em um mundo sedento por eletricidade. Com uma capacidade de 2 gigawatts, a construção de uma terceira usina desse porte marcou um período de supremacia energética. Na época, a engenharia envolvida simbolizava o auge da inovação tecnológica, suprindo a demanda crescente de indústrias e populações inteiras. Em 2014, um incêndio devastador atingiu a usina. As chamas, que chegaram a 30 metros de altura, deixaram marcas profundas. Além da destruição física, o impacto ambiental foi severo, contaminando o solo e comprometendo a saúde da área circundante. A utilização de carvão com baixo teor de enxofre trouxe problemas operacionais e aumentou os custos, tornando a usina economicamente inviável. Gradualmente foi desativada, culminando em sua demolição controlada no ano de 2022, um marco que simbolizou o encerramento de uma era. A história dessa usina ecoa os desafios da transição energética. Enquanto olhamos para um futuro mais limpo, exemplos como este mostram as limitações dos combustíveis fósseis e reforçam a urgência de inovação sustentável. O fechamento trouxe consequências socioeconômicas, impactando trabalhadores e transformando a paisagem urbana. Ainda assim, as imagens da demolição permanecem como um símbolo inesquecível de mudanças inevitáveis na busca por um mundo mais equilibrado. E se fosse possível viver em uma vila inteira repleta de castelos? Essa ideia extraordinária tomou forma na Turquia, onde foram erguidas 732 estruturas quase idênticas, inspiradas na arquitetura medieval, mas com um toque moderno. No entanto, o que parecia um sonho encantado guardava desafios inesperados. A proposta era única: transformar um vilarejo em um paraíso de luxo, com casas em forma de castelo, torres imponentes, janelas elaboradas e detalhes elegantes. Para complementar, os criadores idealizaram comodidades exclusivas, como um centro comercial, banhos turcos, cinema e até uma mesquita. A ideia prometia criar uma experiência única para aqueles que buscavam uma combinação de exclusividade e sofisticação. Iniciado em 2014, o projeto foi recebido com entusiasmo. Metade das casas foi vendida antes mesmo de serem concluídas. A visão de uma vila utópica parecia mais próxima do que nunca, mas em pouco tempo, o otimismo deu lugar a dificuldades. A crise econômica mundial, agravada pela queda nos preços do petróleo, impactou fortemente o projeto. A instabilidade política e econômica na Turquia fez os investidores recuarem. Em 2018, a construtora declarou falência e o sonho começou a ruir. Hoje, o que resta é uma vila inacabada e abandonada, com castelos vazios que parecem congelados no tempo. Um cenário que desperta mais perguntas do que respostas. O que esse projeto nos ensina? Será que foi vítima das circunstâncias ou nasceu condenado desde o início? A Vila dos Castelos é um lembrete de como grandes ambições podem esbarrar em realidades implacáveis, deixando para trás não apenas edifícios, mas também sonhos inacabados. Um projeto gigantesco prometia transformar a Turquia no destino turístico mais desejado da Europa. O maior parque temático do continente, com 17 montanhas russas e dezenas de atrações. A expectativa era imensa, atraindo olhares de todo o mundo. O custo dessa ambição? 800 milhões de dólares, uma soma astronômica que contou com o apoio político direto, simbolizado pela participação do presidente turco na inauguração. No entanto, a construção enfrentou desafios desde o início.
Em 2014, problemas relacionados à posse de terras quase comprometeram o projeto. Mesmo assim, com muito esforço, o parque finalmente abriu suas portas, oferecendo atrações como dinossauros animatrônicos, uma roda gigante monumental e áreas temáticas que encantaram os primeiros visitantes. Mas o destino reservou surpresas nada agradáveis. A pandemia de Covid-19, com suas restrições e a queda brusca no número de turistas, afetou gravemente o parque. Em fevereiro de 2020, ele fechou suas portas, mergulhando no abandono. Durante os 2 anos seguintes, a falta de manutenção transformou o que antes era um símbolo de grandiosidade em um cenário desolador. A prefeitura de Ankara assumiu a área em 2022 e começou a buscar soluções para o local. Uma pesquisa revelou que a população preferia um espaço verde em vez de um parque temático. O desejo era claro, um local de convivência pública, mais alinhado com as necessidades da comunidade. O caso levanta reflexões importantes sobre projetos de grande escala. A falta de planejamento e o descompasso com os interesses da população podem transformar sonhos grandiosos em fracassos emblemáticos, deixando lições valiosas para o futuro. Dubai é um lugar onde o impossível parece ganhar forma. Uma cidade erguida no meio do deserto que transformou sua paisagem em um cenário futurista e grandioso. Lá, o oceano foi moldado em um espetáculo arquitetônico que redefine o conceito de engenharia moderna. Entre tantas obras impressionantes, destacam-se o Burj Khalifa e as ambiciosas ilhas artificiais conhecidas como The World. Com seus 828 metros de altura, é muito mais que um arranha-céu. É uma prova da capacidade humana de alcançar novos patamares. Do alto, a vista não só impressiona, mas também revela a grandiosidade de Dubai. É possível observar os contornos de ilhas artificiais que recriam o mapa mundi, um projeto tão ousado quanto fascinante. As ilhas The World são compostas por mais de 300 formações artificiais, cobrindo 54 quilômetros quadrados. Cada uma delas foi projetada para representar os continentes do planeta, um conceito voltado para oferecer uma experiência de exclusividade sem igual. No entanto, o projeto enfrentou desafios enormes, principalmente após a crise financeira global de 2008, que desacelerou as obras e deixou muitas ilhas abandonadas por anos. Além das dificuldades financeiras, o impacto ambiental se tornou uma questão crítica. Problemas como erosão e rumores de afundamento desafiam a viabilidade a longo prazo do arquipélago. Ainda assim, investidores persistem, apostando em iniciativas como o Heart of Europe, um complexo de hotéis de luxo que promete recriar pedaços da Europa no Golfo Pérsico. Dubai não para. Sua determinação em superar limites inspira debates sobre até onde a humanidade pode ir ao desafiar a natureza e criar o extraordinário. Estaríamos vendo o surgimento de um novo paraíso ou os limites dos maiores sonhos humanos? A ponte histórica, localizada na Pensilvânia, é um marco que carrega uma fascinante trajetória de superação e transformação. Construída originalmente em 1882, foi considerada a 8ª maravilha do mundo, destacando-se por sua engenharia ousada e imponente. Na época, era a ponte ferroviária mais alta e longa do mundo, alcançando impressionantes 92 metros de altura e 625 metros de extensão. Com o avanço da tecnologia e o aumento no peso dos trens, a estrutura original, feita de ferro forjado, foi desmontada e reconstruída em 1900 com aço, garantindo sua resistência e funcionalidade. A ponte permaneceu ativa até 1959, quando o tráfego ferroviário foi encerrado. Poucos anos depois, em 1963, o estado da Pensilvânia adquiriu a área, transformando-a em um parque estadual, um espaço dedicado à preservação de sua história. Já no início do século XXI, trabalhos de restauração começaram para reforçar a estrutura, mas em 2003, um tornado de categoria F1 atravessou o local, derrubando 11 das 20 torres que sustentavam a ponte. Apesar dos danos, a área ganhou uma nova vida. Hoje, o que restou da ponte se transformou em um passadiço para pedestres, um local que oferece vistas de tirar o fôlego do vale e das torres derrubadas. Com um piso de vidro, o mirante permite que os visitantes se conectem à grandiosidade do lugar e reflitam sobre sua história de resistência e reinvenção. A ponte continua a encantar pessoas de todo o mundo como símbolo de engenharia, memória e beleza natural.
E por hoje é só. Não se esqueça de deixar nos comentários qual dos megaprojetos bilionários apresentados hoje mais chamou a sua atenção. Sua opinião é muito importante para nós e eu adoraria saber o que você achou. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora para se inscrever. É rápido, gratuito e a melhor forma de garantir que você não perca nenhum dos nossos vídeos repletos de curiosidades e histórias incríveis.